Hoje uma live ultra bacana, onde eu vou te ensinar, vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a Ayurveda. O que é a Ayurveda, no que a Ayurveda se baseia, enfim. Calma, a gente vai entender tudo isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Ione, eu sou massoterapeuta, sou acupunturista, sou reikiana, sou instrutora de yoga e terapeuta Ayurveda, que é justamente sobre isso que eu venho falar com você hoje. Eu venho te explicar o que é a Ayurveda. E aí, quero te deixar bem à vontade. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, me pergunte aqui. Aproveite essa live, essa aula, para sanar as tuas dúvidas em relação à Ayurveda, tá bom? Primeiramente, né? Ayurveda é uma palavra, eu sei que é um pouco difícil. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então é o conhecimento ou estudo da vida. Onde mais a gente já ouviu falar sobre o estudo da vida? Você estuda a sua vida? Ou você só sai vivendo por aí? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que der deu, o que não der vamos que vamos. Hoje você vai entender que você precisa estudar a sua vida. Uma filosofia de autocura. É possível curar. Tá? É possível você promover a cura na sua vida com pequenos 1% melhor. Não precisa se desesperar. Nossa, eu vou ter que fazer tudo isso que essa menina falou para eu conseguir ter... Não, calma. É só 1% melhor. Você vai conseguir transformar a qualidade da sua vida quando você entender que determinados elementos alimentam a sua característica de corpo. Joia? É isso que a gente vai falar hoje. Já pegou papel e caneta na mão? Tô dando aqui um tempinho para vocês se prepararem pra gente entrar aí pro conteúdo. Gostaram aqui da produção? Gostaram aqui, ó, tô com japamala, terço hindu, tô com um bindizinho, ó, meu anelzinho de Ganesha, tecidinho na cabeça, vim indiana para vocês, hein? Vim indiana para sanar as dúvidas de vocês sobre essa cultura. Então vamos lá, ó. A Ayurveda, ela é uma filosofia, uma medicina. Vamos pegar essa palavra? Ela é uma medicina indiana que data mais ou menos em torno de 5.000 anos. E até hoje é uma medicina muito atual. Se é uma filosofia, uma medicina que data em torno de 5.000 anos, por que em torno? Porque se perdeu muita coisa da cultura hinduísta quando os Drávidas invadiram as Índias. Mas isso é outra história. Em outra aula a gente entra aqui no contexto histórico, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas. Pessoal, então essa cultura, essa filosofia que data em torno de 5.000 anos e até hoje ela é tão atual, por que ela é tão atual? Porque ela visa a constituição de cada indivíduo em cima dos 5 elementos. E é isso que eu vou te apresentar hoje. Eu quero que você se entenda em cima desses 5 elementos. E onde estão esses 5 elementos? Estão no seu micro-universo, no seu interior, no seu micro-universo, e está no macro-universo, no grande universo, no Maha, né? Maha é grande para o Hindi, né? Para a língua indiana. E onde esses 5 elementos se apresentam? Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou te falar aqui, ó, dos elementos, eu vou dos mais sutis para os mais densos, tá? Para ficar fácil de você se entender nele. Então, olha só, se a gente for pensar nos elementos mais sutis, a gente tem o éter e o ar. Esses 5 elementos recebem o nome de Pancha Maha Bhutas. Pancha são 5, Maha, grande, e Bhutas, elementos. Os 5 grandes elementos que constituem tudo no seu micro-universo e no macro-universo. Tá bom? Então vamos lá. Esses elementos, vou te falar eles aqui dos mais sutis para os mais densos. Vamos entrar no conteúdo agora. Então vamos lá. Ó. O elemento éter, ele é bem sutil, né? Quando a gente fala de éter, o que será que é éter? Será que você sabe aí o que é o éter? O éter, ele é um elemento mais sutil do que o ar, né? Por exemplo,
lá na visão do macrocosmo, entre um planeta e outro, tem o quê? Tem nada? Não, tem o éter. No seu micro-universo, entre uma célula e outra, tem o quê? Tem nada? Não, tem o éter. Então o éter ele é ainda mais sutil do que o ar, e ele também pode ser representado como o akasha, o akáshico, o espaço. Beleza? Então tá. O próximo elemento ainda sutil é o ar. Então vamos se apegar aqui em características desses elementos. Por quê? Porque a hora que você entende as características dos elementos, você consegue trazer essa visão das características para você. E é essa grande sacada para você começar a promover cura no teu corpo. Cura! Não estou falando de paliativo, remediar. Não, não, não. É a promoção da saúde. A Ayurveda não olha para a doença. A Ayurveda olha para a saúde, para prevenir, para tratar diariamente. A Ayurveda é algo que você aplica diariamente na tua vida, beleza? Então esse éter e esse ar são os dois elementos mais sutis. Então se apegue a essas 5 características, esses 5 gunas. Características recebe o nome de gunas para a Ayurveda. Vamos lá? Então quando a gente pensa no ar, o ar ele é o quê? Ele é frio. Top? Entendeu aí? Frio? Beleza. É prevenção de saúde também, né? Total prevenção de saúde. Prevenir que a doença se instale. Por isso que é algo que você pratica diariamente. Que essa aplicação diária recebe o nome de rotina diária ou dinacharya. Para você aplicar diariamente na sua vida, promover saúde diariamente. Não é só quando a doença chegar, né? Vou até usar uma expressão aqui, a gente tende a correr quando a água bate na bunda, né? Quando a água bate na bunda, ai meu Deus do céu, minha saúde, minha saúde. Você cuidou dela diariamente? É o estudo da vida. É o estudo da vida. É diariamente você cuidar da tua saúde. Quando a gente fala do éter, é difícil entender o que é o éter e como é que eu vou mensurar as características dele. Então vamos falar do ar. Então o ar ele é frio, beleza? O ar ele é frio. O ar ele é leve. Top, leve. Concorda? Concorda. Ele é seco. Seco, áspero. E ele tem movimento aleatório. Vem de cá, vem de lá, vem pra cá, bagunça o cabelo. Quem aqui é a mulherada que sai assim arrumando o cabelo no vento? Então ele tem movimento, né? Então se apegue a essas 5 características. Então olha só, se apegue a essas 5 características. Frio, leveza, secura, aspereza e movimento aleatório, tá? Rapidez. E aí, tá bom, daqui a pouco a gente vai falar disso. Vou passar para o próximo elemento. O próximo elemento então é o fogo. Pô, o fogo tá fácil. Quando você fala do fogo, qual é a primeira característica que você pensa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Calor. Quando você fala do fogo, você pensa no quê? No calor. Oi. Uma pausa aqui pro oi. Oi, gente. Tudo bem? Muita gente aqui não te conhece. Fala como é que você chama. Eu chamo Pietra. Você chama Eu Pietra. já tô com roupa de dormir porque eu acabei de tomar banho. Acabou de tomar banho, tá com roupa de tá um pouco resfriada aqui. Então tô falando meio fanha, hein? É porque eu tô dodói, gente. Tá dodói. O povo aqui tá te dando oi. A Rose, lembra da Rose? Tá te dando oi, linda. Lembra que a gente foi passear? Eu, você, a Rose. Lá no... Onde é que foi mesmo, Rose? Que tinha lá umas capivara top, lembra? Nós fomos passear em algum lugar que eu também não lembro. E depois a gente foi no shopping, que você tava Uau. chorando porque queria ir no shopping. Meu clone, total, olha só. Minimi, a coisinha. É a coisinha Minimi. Maravilha. Depois de amanhã e hoje. Represa, isso aí, Rose. Depois de amanhã e hoje. E depois de amanhã eu não vou ir pra escolinha. Eu vou ficar aqui bagunçando. Ai, Jesus. Hoje ela já bagunçou, já passou álcool no cabelo aqui. Por sorte o bagulho seca. Ah, que criança bagunceira. Lindinha. É nóis, Queiroz. Vai lá passear. Tchau. Tchau, Chuchuca. Vai lá. Vai lá dar uma xeretada lá na avó. Vai, tá fazendo nada?
Vai lá xeretar a avó. da cozinha. Vai lá enxugar louça, guardar louça. Vamos, vamos dois. Aparece. Carnaval, né? Carnaval em casa, vou fazer o que com essa criatura? Vamos aprender a jogar malabares, peteca. Ih, carnaval promete. Tamo na peteca agora no carnaval. Vamos lá, gente. Foco no assunto. Foco no assunto. Então, o que dizia a aritmética? Vocês vão entender que cada característica, cada biotipo tem as suas peculiaridades. E aí esse primeiro biotipo que a gente está falando aqui com esses dois elementos, ar e éter, ele é leve, né? Então a mente dessa criatura é leve, esquece com facilidade, fala rápido, vocês vão se entender e aí vocês vão começar a me entender também, vão me entender, vão ver que eu sou meio aérea, mas vamos lá. Então tá, então esse biotipo... fogo, lógico, falávamos do fogo. Então, quando a gente fala do fogo, qual que é a primeira característica que a gente pensa? Calor, fechou? Fogo, calor, tal. Então tá, ele tem calor, ele tem movimento? Tem, mas é um movimento mais pragmático, é um movimento mais assertivo. O primeiro, que é o ar e o éter, ele tem movimento aleatório, tá? O fogo, ele tem um movimento mais pragmático, ele sabe o que ele vai fazer no movimento dele. Ele também é leve, né? Ele vai apresentar um pouco de água também. E esse fogo, junto com água, traz oleosidade para ele. Então vamos lá, se apega nisso. Calor, tem movimento aleatório, ele também é leve, ele se apresenta com oleosidade e ele traz características com foco, sabe? Ele tem esse foco, esse brilho, essa cor, né? Então tudo que está relacionado à cor, a brilho, a luz, a intensidade é desse elemento fogo. Por enquanto eu estou falando dos elementos. Já já a gente chega nos biotipos, tá? Então vamos lá. O próximo elemento que vão se unir também, assim como os primeiros, assim como o primeiro que traz dois elementos mais sutis. Agora a gente foi do sutil, estamos vindo para o mais denso. Quais são os dois elementos mais densos? A água e a terra. Então pensa comigo, se você molha um saco de terra, ela vai ficar mais pesada, certo? Se você joga um balde de areia no rio, você vai atrapalhar o curso do rio e ele vai ficar mais lento. Vamos pegar essas duas características então, peso e lentidão. Peso, lentidão. Também ele vai ser frio, tá? Peso, lentidão, frio, úmido, untuoso. Pegou essas características? Peso, umidade, frio, lentidão e ele tem essa untuosidade. Ele não é oleoso, ele é untuoso, que ele traz água e terra. Então vamos lá, então a gente já entendeu essas características dos elementos. Agora vamos representar isso nos biotipos, que para Ayurveda recebe o nome de dosha. Então vamos voltar lá para os elementos mais sutis, o éter e o ar, que traz quais características? Quem lembra aqui das características do biotipo ar e éter? Frio, leveza, secura, aspereza e movimento aleatório. Eu sei que tem um delay aqui, né? Então eu sei que demora um pouco. Toma uma água. Vamos abrir um parênteses aqui. Não sei se você sabe, mas o que exatamente hidrata o teu corpo é a molécula H2O. Então, se você toma chá, se você toma suco, se você toma refrigerante, se você toma sucos com açúcares, se você toma café, nada disso hidrata o seu corpo, ok? O que hidrata o seu corpo é a molécula H2O. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Um chá sem açúcar já foi para o fogo, transformou, o fogo transforma, então ele já transformou a característica da água, tem uma coloração da erva do chá, então isso já não hidrata adequadamente o seu corpo. Então hidrate-se, toma aí tua água, vamos brindar aqui, ó, só um pouquinho, né? Aqui só tem quase 510 ml, não, aqui tem mais, acho que uns 600, 700 ml. Eu tomo uns 3 desses daqui por dia.
tá? Ainda mais agora no verão. Hidrate-se. Então são essas características. Frio, não sabia da molécula H2O? Pois bem. Então vamos lá. Vamos lá, são essas características, né? Frio, o elemento ar e éter. Frio, leveza, aspereza, secura e movimento aleatório. Vamos pegar essas 5 características e desenhar um indivíduo. É um indivíduo de livro que a gente vai fazer aqui, tá? Vou te pintar aqui um indivíduo de livro. Talvez você se identifique mais ou menos com ele, mas não precisa ser 100%. Daqui a pouco eu explico toda essa outra parte aí. Fica comigo aqui até o final dessa live. Você vai entender tudo isso muito bem e você vai aprender a se identificar com algum desses elementos. Vamos lá? Como que a gente vai desenhar esse biotipo? Pega essas características. Ele é frio. Como que esse indivíduo é, então, fisicamente falando? Ele sente frio, mãos e pés frios o tempo inteiro. Sabe aquela criatura que no verão bota a mão em você, você fala, sai caveira, sai defunto, mão gelada é essa? Não tem gente que não pode estar o calor que tiver, cara. A mão não esquenta. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Esse é um indivíduo de característica vata, ok? Ar e éter constitui um indivíduo de característica vata. Joia? Beleza. Vamos lá então. Então esse indivíduo ele vai ser frio. Frio nos seus aspectos físicos. Mãos e pés quase sempre frias. Temperatura do corpo é mais fria. Sente friozinho ali. Quando bate um ventinho. Coisa que para outros indivíduos, para outros biotipos já é, nossa, que ventinho fresco, hein? Agora tá ficando fresquinho. Esse indivíduo já tá com frio. Ele tem frio na sua característica física, emocionalmente falando. Sabe aquele indivíduo que você fala, meu, que cara frio, você fala as coisas pra ele, parece que ele não tem emoção. Às vezes a gente representa isso como, emocionalmente falando, é um indivíduo mais frio. Ele não é tão emotivo, ele não é apegado. Tem essa característica fria, emocionalmente falando, fisiologicamente falando e na sua estrutura, né? O corpo mais geladinho mesmo, tá? Ele é leve, leve de emoção, né? As emoções dele é mais leve. Lembra que eu falei que ele não é apegado? Ele é mais na dele, ele não tá muito preocupado ali com as outras pessoas que estão à sua volta. Isso não é um defeito, isso é uma característica. Então ele vai ter essas características de frio, de leveza, né? Ele é mais leve emocionalmente falando, ele não é apegado, ele não é aquele que vai dar barraco, não vai dar barraco, ele é na dele, ele é centradão, ele é inclusive muito mais mental do que físico. Mas calma aí, vamos lá. Então ele é frio, ele é leve, ele é seco. Mãos e pés, sabe aqueles pezinhos rachados? Sabe aqueles pezinhos rachados? Sabe lábio rachado? Lábio sempre rachadinho, cabelo seco, a mucosa no geral desse indivíduo é mais seca, intestino seco, no calor o nariz sangra porque fica mais sequinho, para as mulheres sofre de secura vaginal. Então tem essa característica de ser seco. Emocionalmente falando também. Ele é mais sequinho nas suas emoções. Ele é mais levinho, ele é mais frio, mais geladinho, né? São características, não são defeitos. E a hora que você entende isso, você consegue aceitar melhor o outro, sabe? Você para de querer mudar. Ai, não dá pra mudar, ele é assim, ele é vata. Ela é vata. Para de querer mudar os outros. Se você não muda nem a si mesmo, quanto mais você vai querer mudar os outros. Eu falo muito de alimentação saudável, né? E aí a pessoa não consegue nem manter uma dieta. Tá bom, dieta não existe, mas enfim. A pessoa não consegue nem manter uma alimentação saudável para ela mesma. Como que ela vai mudar os outros? Então, aceite as pessoas. Se aceite, principalmente. Começa se aceitando. Depois que você entender qual que é a tua característica de corpo, você se aceita muito mais e você vai ter mais facilidade em aceitar os outros. Você vai entender como eles funcionam, tá bom? No final, eu vou até lembrar de dar esse spoiler aqui, de te falar como eles funcionam. Preciso anotar, porque senão a criatura aqui não lembra de absolutamente nada.
Então vamos lá. Então ele é frio, ele é leve, ele é seco, ele é áspero nas suas emoções, ele tem movimento, ele é rapidinho. Então sabe aquela criatura rapidinha? Fala rápido, anda rápido, gesticula, enquanto ele pensa muito rápido. Então na hora que ele vai falar, ele se atropela, ele gagueja. Por quê? Porque a mente dele é muito rápida. Ele é muito rápido e ele é pouco estruturado fisicamente, ele é mais magrinho, ele é mais sequinho. Então a constituição física desse biotipo Vata é magro, seco, longilíneo, sabe? Quando as articulações são bem salientes, você consegue enxergar as estruturas ósseas dessa criatura. Então, ele é mais sequinho, ele é mais magrinho, ele é mais longilíneo, ele é mais comprido. Pode ser aqueles indivíduos baixinhos, pequenininho, tipo mionzinho, sabe? Pequenininha, magrinha, fininha. Ou pode ser altão, compridão, né? E magro. Magro, longilíneo e comprido, tá? Então, e ele vai apresentar secura em todos os níveis, fisiológico, físico, emocional. Agora, a gente está pintando aqui uma criatura de livro, tá? Ele, por ser mais leve e ter movimento, ele é aqueles meio bagunceiro. Quem aí tem filho adolescente em casa? Você entra no quarto da criatura e é aquela zona, o quarto da criatura, uma bagunça. Talvez você possa ser assim, talvez você conheça alguém que é assim, que é uma bagunceiro mesmo, que é mais desordeiro mesmo, e a característica dele, se aceita e relaxa. Quer ver? Uma mente Vata, vamos lá. Você tá fazendo uma coisa, sei lá, tipo no quarto. Você começa a fazer alguma coisa no quarto. Daí você fala, eu vou tomar um copo d'água. Do caminho do teu quarto até a cozinha para tomar água, você parou na sala, fez alguma coisa, arrumou, foi pro quintal, lavou, cozinhou, passou, não começou um monte de coisa, não terminou nenhuma delas e inclusive esqueceu de tomar água. Será que você é assim? Vai fazer uma coisa, tá lá, vou fazer, até chegar lá você já fez 1000 outras coisas, não terminou nenhuma delas e esqueceu de fazer o principal que você ia fazer? Fala aqui pra mim se você se identifica com esse Vata. Fala assim, ó, sou Vata. Escreve aí, sou Vata, V-A-T-A, sou Vata. Fala aí pra mim se você se identificou com esse biotipo, tá? Vou prosseguir aqui, tá torta a impressão minha. Nunca sei se sou eu que tô torta, se é o Bindi, mas bora lá. Então tá, então a gente vai falar agora um pouco sobre o biotipo Pitta, que é o fogo. Tá? Entendeu um pouquinho do Vata? Frio, leve, seco, áspero, com movimento aleatório, magrinho, sequinho, rapidão, fala rápido. Se eu estiver falando rápido, so sorry, mas se eu tento falar mais lento, eu me atrapalho. Então, Pitta, ele é o biotipo que tem o elemento fogo mais predominante na sua característica. Então, fogo é calor. Ele é um indivíduo encalorado, ele sente calor mesmo, ele até pode ficar um pouco mais incomodado com essa época do ano, né, que é quente e úmida. O biotipo Pitta tem o fogo predominante, mas ele traz um pouco de água também. Tudo que a gente experimenta no verão. Tanto que eu fiz um programa agora, que foi o programa Ayurveda Verão. Só que esse programa é sazonal, a Ayurveda é sazonal, então essa foi a primeira edição agora do Ayurveda Verão, mas ao longo do ano a gente vai cuidar da saúde em todas as estações. Ayurveda, a gente falou agora do verão, vamos em breve fazer o outono, depois inverno, primavera, vamos cuidar da saúde o ano inteiro, com ferramentas para transformar a tua qualidade de corpo, equilibrando quem é você. E aí, esse biotipo Pitta, então, ele é encalorado. Ele tende a ser irritadiço. Sabe as suas emoções mais encaloradas? Aquele cara que é meio sangue nos olhos mesmo. Sabe? Pavio curto. Diferente do Vata, que o Vata é impaciente. O biotipo Pitta, ele é irritadiço. Ele não tem sabe? Ele não tem saco muito pra aguentar pequenice dos outros. Ele é irritadiço, ele quer as coisas do jeito dele, ele é fogo. Imagina um leonino Pitta. Imagina a situação. Por quê? Porque o biotipo Pitta, ele é bom líder, ele é ele tem uma boa oratória, ele fala com clareza,
Ele tem clareza, o fogo traz clareza, né? O fogo transforma. Então ele é um indivíduo que tem essas características. Ele é um bom líder, ele é um bom orador, ele convence as pessoas da história dele. Ele tem um corpo mediano. Assim como o biotipo Vata é magrinho, compridinho, pá, o biotipo Pitta, ele é mediano de corpo. Não é nem muito baixo, nem muito alto, não é muito magro, nem muito gordo. Sabe aquele que engorda com facilidade, mas também emagrece com facilidade? Tem aquele corpo mais bem desenhado. A gente fala que é os bonitões e as bonitonas. Já tem um corpo bonito mesmo, às vezes não precisa fazer nada, não precisa malhar. E se malha, em pouco tempo já tá com um corpo de dar inveja. Enquanto o Vatinha magrelinho ali pode se matar na academia que nasce um feijãozinho aqui no braço dele e acabou. Ele não é estruturado, não é da característica dele ser estruturado. Enquanto o Pitta já tem essa medianidade de corpo, já tem essa medianidade de comportamento. Então ele é um indivíduo que tem tudo para ser um bom líder, ele é bem equilibrado. Agora, ele em desequilíbrio, ele tende a ser tirânico, sabe? Tudo do jeito dele, bem tirano, assim, tudo do jeito dele, passa por cima de quem for para conseguir o que ele quer. Aí são os desequilíbrios, né? Tende a ter, assim como o biotipo Vata. Eu vou falando, eu vou lembrando, eu vou voltando, só assim mesmo, gente, so sorry. Então assim, ó, assim como o biotipo Vata, ele tem tendência a ser mais esquecido, tem tendência a ser mais na dele ali, ser mais bagunceiro, ele tende a intestino preso. Sabe aqueles cocôzinho bolinha? É inevitável falar de saúde sem falar das suas excreções, tá? As suas excreções é um termômetro da tua saúde. Fezes, urina e suor. São as 3 principais excreções do seu corpo, coisa que a Ayurveda da Índia olha muito para isso. Você vai entender isso mais aqui conforme você vai me acompanhando, vai me ouvindo, você vai entender mais sobre isso. Mas eu não posso me estender aqui, porque se deixar a gente fica aqui 3 horas falando, tá? Então, esse biotipo Vata, ele tende a intestino seco, a digestão variável, tem dia que sente fome, tem dia que não sente, esquece de comer, esquece de beber, esquece do mundo. O biotipo Pitta, ele tem um bom metabolismo. Ele tem uma boa digestibilidade. A gente brinca, da 12:00 e 5, não conversa com essa criatura porque ela precisa comer. Ela tá irritada de fome. Quem aqui fica irritado de fome? Fala pra mim. Quem aqui, se não come, fica irritado de fome? A hora que você entende esse biotipo, essa criatura, você vai saber que não é nesse horário que você vai discutir relação. Você vai deixar ele comer. Faz um prato bem bonito, que agrade os olhos, porque ele é muito visual. Deixa ele encher a barriguinha dele. Depois que ele tiver enchido a barriguinha dele, aí você vem e pede o que você quer. Olha lá, tá com diapamala também, né? O meu cabelo. É. Ó, vai pra lá. Ou fica aqui, mas fica xarap, quietinho. Joia, joia? Então esse biotipo Pitta, ele é mediano de corpo. Tem uma boa digestibilidade, tem um bom metabolismo, ele sente fome, ele é encalorado, ele tende a ter tudo que traga cor, movimento, um movimento mais pragmático. Lembra que o primeiro biotipo é mais leve? Ai, meu Deus do céu, eu chutei aqui. Muito meu marido, olha lá, já tá entendendo a galera aqui. Então, entende? Ai, pra lá, cabeção. Então, entende que esse biotipo, ele é de movimento. Ele tem movimento, mas ele é um movimento mais pragmático. Enquanto o primeiro biotipo, o Vata, ele pensa muito, ele tem muita energia mental, mas ele tem dificuldade de materializar as coisas. O biotipo Pitta, ele tem mais facilidade em criação mental, ele também é muito criativo, mas ele consegue materializar as coisas que ele cria na mente. Cara, o biotipo Pitta é muito, com toda o perdão da palavra aqui, ele é os fodástico. Fodástico. Corpão bonitão, tem boa oratória, convence todo mundo da pegada dele, digere com facilidade. É aqueles avestruz, come até o pé da mesa, sabe? E comeu e evacua.
você fica, não acredito que você vai no banheiro de novo. Eu tô 3 dias sem ir no banheiro. Sabe assim, o biotipo Vata, vai lá. Uma conversa com o Vata e o Pitta. O Pitta fala de novo. Não, o Vata fala, você já vai no banheiro? Você acabou de comer. Eu tô 3 dias que eu não vou no banheiro. Aí o Pitta fala, fácil, coisa de dia a dia pra mim. Então tá, então esse biotipo Pitta, ele é isso, transformação, atividade, bom metabolismo, fogo, calor, tende a espinhas, tende a irritabilidade, tende a queimação, a azia, não, põe aí você, tende a azia, queimação, tende a ter os olhos vermelhos, sabe, com coceira, irritabilidade nos olhos, beleza. Bora lá seguir pro Kapha então. O Kapha, ele é o terceiro biotipo. Ele é aquele que vai trazer aqueles 2 elementos mais densos, a água e a terra. Lembra quais eram as características? Frio, peso, letargia, umidade, lentidão. Então essas são as características desse biotipo. Então ele é o mais estruturado. Ele não precisa ser o obeso, mas ele é o que tende a estar mais acima do peso. Ele é o que sofre com estar acima do peso. É esse biotipo Kapha. Então ele tem tendência à umidade, retenção de líquido, boca mais úmida. Sabe quando você fala e fica aquela salivinha no cantinho aqui? Tem gente que é assim. É um indivíduo que é úmido. Ele tem umidade dentro dele. A maioria dessas características que a gente falou aqui, intestino seco, intestino preso, irritabilidade, azia, queimação, essa umidade, tudo isso é contornável para a Ayurveda. Você entende que isso é seu, é de característica tua. Agora você pode, não é só por causa disso, vai, o Vata. Ah, não, porque eu tenho a mente vaga mesmo, eu não lembro de nada mesmo, então dane-se os compromissos, porque agora eu vou pôr a culpa no Vata. Ah, a gente gosta disso, né? A gente não engorda porque a gente engorda. Ai, porque o meu metabolismo, ai, porque a minha tireoide, fácil, né, delegar a função para os outros. Então, quando a gente às vezes entende os doshas, a gente fica, então, olha só, não sou eu, é a minha mente que é Vata. Muleta agora. Minha muleta, minha desculpa para tudo vai ser o meu dosha. Ah, não, que eu sou irritada mesmo, falo o que eu quero mesmo, porque eu sou irritada, porque eu sou Pitta e pronto, e acabou. Não. A entender que isso sim é uma característica tua, mas isso sim é contornável, tá? Isso você consegue equilibrar, tá bom? Então bora lá. Então esse Kapha, ele é úmido, ele é mais estruturado, ele tem lentidão, ele tem letargia. Como que essa lentidão e essa letargia se apresentam? Intestinos lentos, não é intestino seco, igual ao primeiro biotipo. Biotipo Vata é intestino seco, quando faz cocôzinho, é cocôzinho cabritinho, cocôzinho durinho, sequinho, difícil de sair. É uma característica dele, mas é remediável, tá? O biotipo Kapha, ele tem lentidão. Talvez ele não evacue todos os dias, porque o movimento peristáltico do intestino dele é mais lento. Mas quando ele evacua, é volumoso, é com consistência. Até porque ele come bastante, tá? Até porque ele é um indivíduo que sente fome. Na verdade, ele come mais por prazer. Para ele, a refeição é um evento. Conhece alguém assim? Que gosta de juntar as pessoas em volta da mesa, e aí depois que serve o almoço, já tira, já serve o cafezinho, ninguém levanta da mesa. Já serve o cafezinho, tira o cafezinho, já vai para a sobremesa, e lá passa uma tarde em volta da mesa. Para o biotipo Kapha, fazer as refeições é um evento. Não que ele sinta fome, necessariamente, ele gosta de comer. É diferente do Pitta. O Pitta sente fome. O Pitta precisa se alimentar. Porque se ele não se alimentar, ele fica irritadíssimo, ele fica inclusive com mau hálito. O biotipo Kapha não. Ele come porque ele gosta. E aí, é justamente esse biotipo que já tem lentidão metabólica e gosta de comer, que ele tende a aumentar o peso. Ele é o que mais tende a inchaços. Então,
Inchaços principalmente nos membros inferiores, né? Pés, pernas inchadas, pesadas, que parece que você está arrastando a tua perna e não a tua perna que está te levando, é você que arrasta ela. Pode ser que tenha retenção nos membros superiores, mãos. Talvez você acorde com a mão inchada. Se você acorda com a mão inchada, é falta de água, principalmente falta de água e excesso de sal. Excesso de sal. Jantar, não precisa jantar. Já vou abrir aqui mais spoilers para você ir se entendendo e pegando essas dicas. Olha só, a Ayurveda preconiza que você só deve se alimentar se você sentir fome. Então eu te pergunto, você acorda com fome pela manhã? Se você é pita, sim, você acorda querendo comer o pé da mesa de fome. Se você acorda com fome, coma. Se você não acorda com fome, não coma. A gente tem um princípio que é o nosso fogo digestivo, mais uma vez, o macrocosmo e o microcosmo, ok? Então a gente tem mais um princípio aqui que é o seu fogo digestivo. O seu fogo digestivo recebe o nome de Agni. Para várias culturas, Agni é o deus Sol, né? Então tá, Sol, né? Meio-dia, Sol a pino. O seu Sol interior, o seu Agni, meio-dia tá a pino. Então é o melhor horário para você fazer uma refeição pesada, ao meio-dia. Se você não acorda com fome, pule essa refeição. Se você não sente fome, se você não come direito no almoço, se você, você light, você fitness, então eu vou comer uma saladinha e um grelhadinho no almoço. Dá 3, 4, 5 horas da tarde, você tá doido para comer um carboidrato e você vai comer aquele pão que não era para você comer nesse horário. Por quê? Porque carboidrato, ele é fonte de energia, né? Ele gera ATP direto. O que o seu corpo precisa? A energia. Açúcar é fonte de ATP, macarrão, arroz. Para Ayurveda, o doce não é o açúcar, o chocolate. Para Ayurveda, o doce é o carboidrato. O teu corpo reconhece o carboidrato como energia. E se você se priva do carboidrato no café da manhã, se priva do carboidrato no almoço, à tarde, na janta, você vai querer o carboidrato, porque o teu corpo vai pedir energia natural, o teu corpo precisa de energia. Agora, entender que ao meio-dia é a sua melhor qualidade digestiva. Sol, ao meio-dia tá a pino, a sua digestão também tá a pino. Então, quer comer um carboidrato? Coma ao meio-dia. E aí, na parte da tarde, você passa tranquilo, consegue ficar light na parte da tarde e com certeza você não vai acordar com os membros superiores inchados. Se você é cafa, talvez você acorde com seus membros inferiores inchados. Mas aí a gente tem outras técnicas aqui para equilibrar isso, beleza? Então vamos lá. Então esse biotipo cafa, ele é lento. Ele é lento na fala. Ele é lento ao caminhar, ele é preguiçoso, ele é o que mais vai gostar de dormir, ele é o que vai olhar assim e vai pensar, o que eu tenho que fazer hoje? Só de pensar ele já tá com preguiça, ele sai da cama lentamente e vai pro sofá. E lá ele passa o dia inteiro no sofá, vendo a série dele lá, pensando nas coisas que tem que fazer, mas só de pensar já dá uma preguiça e ele não faz nada. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tem essa lentidão, que tem essa preguicinha? Esse indivíduo é aquele preguiçosinho, letárgico, fala devagar, tem uma digestão lenta, então ele não sente muita fome, ele tem dificuldade de digestão. Sabe aquilo, você almoça ao meio-dia, dá 2, 3 horas da tarde, você está conversando com seu alimento ainda? Isso é uma característica cafa. Pele muito branca, umidade, pele grossa, cabelo grosso, ele é mais arredondado. Então tá, entendemos aqui superficialmente, bem por cima, sobre os doshas, tá? Sobre os biotipos. Tô falando aqui bem brevemente, né? Imagina, deve estar aqui quanto tempo já? 10 horas. Quase 1 hora no bagulho aqui já. Olha aí, ó, já faltando 10 para as 8. É que você entra algumas vezes aqui na live também, né? Olha só. Então a gente entendeu aqui brevemente sobre cada um deles. Legal? Legal. Então vamos entender o seguinte, olha só. Talvez você tenha... preciso terminar aqui. Talvez você tenha se identificado com algum deles. Com mais de um deles.
E isso é natural. Por quê? Porque o que a gente está pintando aqui é um biotipo de livro. É um biotipo puro, um vata puro, um pitta puro, um kapha puro. Agora, a gente tem os 3 no corpo, em constante movimento. Acontece que um deles se manifesta muito mais na sua estrutura física. E esse que se manifesta na sua estrutura física é o que a gente vai chamar do seu dosha natal. Por quê? Porque se você... vou falar aqui as características principais de rosto, tá? Porque a gente, quando vai fazer aqui, agora eu faço atendimento online, né? E aí eu não consigo pegar pulso, eu vejo o corpo da pessoa, mas a principal anamnese, que é pulso, não rola, né? Estamos no online aqui. Então a gente faz essa anamnese por língua. Mas para ficar fácil de você entender, até porque o corpo muda ao longo da vida, principalmente se você já foi mãe, teu corpo vai mudar. Né? Isso tem uma característica, o teu corpo muda porque você precisa mudar internamente. Quando você se torna mãe, as suas emoções mudam. O quem é você muda. A tua gestação, a gestação de uma criatura nasce também uma mãe. Então você vai precisar mudar fisicamente, talvez, para ser uma mãe melhor. Então vamos entender isso aí. Então vamos lá. Então o que a gente está falando aqui são biotipos puros de livro, certo? Ó, gatíssima, está tirando o foco da minha audiência de mim para você. Coisa que não é difícil, né? Essa coisinha engraçadinha. Então, olha só. Então, a gente tem esses 3 biotipos no nosso corpo. Quer ver? O que predomina o seu é a sua característica física. Para você entender isso, olha para o teu rosto no espelho. Olha para essas principais características. Se você é vata, você tem as suas articulações mais salientes. Você tem os seus ossinhos mais aparentes. O teu rosto é mais compridinho. Olha lá, é um rosto mais compridinho. Narizinho é comprido, quase sempre ondulado. O olho é pequenininho, a boca é pequenininha, tá? Essa é uma característica. Os dentes são pequenininhos. Isso é uma característica de vata. Agora, se você for pitta, você tem o seu rosto em forma de coração. Os pitta é danado até pra isso, né? O rosto dos caras em forma de coração. Testa um pouco mais larga, queixinho fininho, tem o olho bem desenhado no rosto. Dá até nojo de falar desses pitta. Brincadeira. São os pitão, né? São os vatinha, os pitão e os cafinha. Então, esses pitta tem um corpo mediano, tem um corpo bonitão, sabe? Um narizinho bonitinho ali, arrebitadinho, todo bonitinhos, danadinho, sabe? Uma boquinha bem desenhadinha. Tende a ter olho claro, a pele um pouco mais avermelhada, cabelos claros. Lógico, vai ter a tua genética aí que vai te constituir, mas isso é uma tendência do pitta. Beleza? E o kapha, ele tem o rosto mais arredondado. Sabe aqueles rostinhos mais bolachinha traquinas? Então ele vai ter esse rosto mais arredondado. Ele vai ter as articulações mais bem revestidas. Um quadril mais arredondado. Ombros mais arredondado. Então isso é o que vai constituir a sua característica física. Os elementos ou dosha que constitui a tua característica física é o teu biotipo. Esse é o teu dosha natal. É o teu dosha principal. Agora, você pode ser pitta vata, vata pitta, kapha vata, enfim. Porque senão você vai achar, mas aí a Ayurveda nomenclatura com 3 biotipos só, é isso? São 3 características de corpo, vata, pitta e kapha. Acabou, é só isso? Não, são 10. Vata, pitta, kapha, vata pitta, vata kapha, pitta vata, pitta kapha, kapha pitta, kapha vata e o vata pitta kapha, o tridosha. Nossa, estranho. Mas, enfim, com o tempo isso vai ficando familiar pra você, assim como ficou pra mim. Há 13 anos atrás, isso pra mim era what? O what? Hoje, né? Coisa de dia a dia. Hoje eu vivo disso, hoje eu trabalho disso. Então você entende a tua característica predominante de corpo. Agora, entenda que, por exemplo, se você tem sinapses mentais, né? Por exemplo, independente da sua característica de corpo, você bateu o dedão do pé e avisou a tua mente, plim,
sim avisou o teu cérebro de que você bateu o dedão do pé e você sentiu a dor, essa é uma sinapse mental, é um movimento rápido. Quem que tem movimento rápido? Vata. Então você tem vata no seu corpo. Se você sente fome, você tem um bom metabolismo, se em algum momento do dia você sente fome, essa é uma característica de Pitta, o metabolismo, né? A constituição metabólica que forma esse Pitta, tá? E se você tem estrutura saliente, se você tem dente, estruturou cabelo, se você tem dente é bom, né? Ai, meu Deus. Se você tem dente, se você tem cabelo, se você tem unha, é porque você tem Kapha no seu corpo que estruturou a tua característica física, estrutura. Tudo que é estrutura é Kapha. Então entendeu que você vai ter esses três no seu corpo e esses três estão em movimento o tempo inteiro? Você não vai sentir fome o dia inteiro. Você vai sentir fome em um determinado momento. Esse é o teu Pitta, te dando sinal. Você não vai sentir secura, frio, aspereza o tempo inteiro. Vai ser só um momento. Então esses são sinais, esses são os ciclos, né? A medicina chinesa também apresenta esses 5 elementos. Muda-se um ou outro, mas a visão é a mesma, beberam da mesma fonte, onde vão entender dessa mesma forma. E aí você estrutura esse indivíduo com a sua constituição natal, que é o que apresenta no seu corpo físico, só que você pode ter um dosha no seu corpo físico, um dosha nos seus aspectos psicológicos, nos seus aspectos fisiológicos, podem ser outros. Só que isso vai ter uma determinada proporção. Como é que você entende isso? Eu vou te enviar uma ficha de avaliação para que você entenda a sua característica de corpo. Você vai assistir essa ficha de avaliação, essa aula, 40 minutinhos, você viu que eu gosto de falar, então prepare-se. Você vai receber um PDF, onde você vai preencher esse PDF assistindo essa aula e no final você vai ter a tua característica de corpo. Só pra gente finalizar aqui, que eu não ia falar não, mas eu vou falar. Então olha só, ao longo da nossa vida também, a gente vai se experimentando em determinados doshas, vai? Vamos entender assim, quer ver? Ó, quando a gente nasce, a gente é mais redondinho, a gente é mais fofinho, as nossas articulações são bem revestidas, dá pra gente engatinhar, né, bater o joelhinho no chão. Imagina hoje você, 30, 40, 50 anos aí, batendo o joelhinho no chão, vai dar ruim, né? Mas quando a gente nasce, possível bater o joelhinho no chão, sair engatinhando, por quê? Porque é um período mais Kapha da vida. Kapha é amoroso, Kapha é colinho, Kapha é coração, Kapha é todo gostosinho. Meninada, é bom se relacionar com o Kaphinha aí, viu? Que ele é amorosinho que só. Os pitão é treta, viu? Pitão é treta, fight, vamos pro fight. Não chuta aqui o negócio, senão parece que eu tô no meio de um terremoto aqui. E aí, então, quando a gente nasce no período Kapha da vida, que é um período que a gente quer colinho, atenção, nutrição. A gente está se estruturando. Para com isso, coisinha. A gente tá num período de estruturação. A gente estrutura a nossa característica de corpo. Quando a gente cresce um pouquinho, chutão, a gente cresce aqui um pouquinho, a gente vai para nossa fase jovem adulto, a gente tem que estudar, tem que ver que você vai trabalhar, se vai casar, se vai para fora do país, se vai, tem que. É um período de transformação. Transformação é Pitta. Então, a sua fase jovem, sua fase adulta, é um período de Pitta na sua vida. Na terceira fase da vida, a pele fica mais sequinha, a mente fica mais escassa. É o quê? É um período Vata da vida. A gente está se desestruturando fisicamente. A gente está se ligando mais com as nossas emoções, mais com o nosso espiritual. É uma terceira fase da vida, é um período Vata da vida. Então, fora você experimentar a sua característica física de corpo, você experimenta as características psicológicas, fisiológicas, estruturais. Você tem períodos do seu dia em que esses 5 elementos estão em constante movimento e você experimenta eles ao longo da sua vida. Desde a hora em que você nasce até o finzinho da sua vida, você se experimenta vivendo, né, com intensidade cada um desses biotipos, cada um desses 5 elementos, beleza?
Entendeu aqui? Aparentemente legal, que bom que vocês estão gostando, maravilha. Então olha só, e aí, para que a gente estuda isso? Para a gente trazer paz interior. Não sei se você conseguiu entender aqui, mas se você entende quem é você, cara, entendi qual é o elemento que me constitui. Fechou. Entendi como eu funciono. Entendi como é a minha mente. Entendi como é o meu fisiológico. Entendi como é os meus aspectos psicológicos, né? Eu não falei, mas o indivíduo Vata, ele é mais ansioso, ele é o que mais tem tendência à ansiedade, ele é mais mental. O biotipo Pitta tem mais tendência a ser irritadiço, briguentinho, enquanto o Kapha é mais amoroso, apegadinho, tá? O alimento alimenta as tuas características de corpo. E vou dar mais um spoiler aqui. O mais do mesmo te adoece. Por exemplo, se você é Pitta, já tem fogo predominante em você, você vai comer pimenta, comidas condimentadas, é o que mais gosta de pimenta. E é o que mais gosta de café. E é o que mais se atrapalha com café. E é o que mais se prejudica com pimenta. Então, o mais do mesmo te adoece. Qual que é a cura? É o antagônico. É o oposto de quem é você, é o que vai te curar. Então é isso. Para que a gente estuda a Ayurveda? Para promover paz interior, saúde interior. Você viu quantas coisas que a gente precisa se preocupar com a gente? A Ayurveda é um estilo de vida onde você cria uma rotina, um dinacharya, desde a hora em que você acorda até a hora que você vai dormir. Tem várias coisas para você se preocupar do seu dia com você mesmo, que não dá tempo de você olhar a vida do outro. Ah, que chato. Pois é, tua vida, você precisa estudar a tua vida e não trazer esse foco para a vida dos outros. Quem aqui olha mais a vida dos outros, né? Eu sou mãe, tô o tempo inteiro cuidando da vida da criaturinha aqui. Mas a gente tem que se cuidar, olhar para si, olhar se você tá bem com você mesmo, se você tá controlando as suas emoções, você vai ser alguém melhor para o outro. É isso que a Ayurveda te faz olhar para você. A Ayurveda eu entendo como uma lente de aumento, que te faz olhar para você, entender quem você é, começar a promover cura para a tua característica de corpo, para a tua individualidade, e aí você promove a paz. E a gente tá bem precisando de trabalhar essa paz, né? Eu vou te convidar aí para a gente internalizar um pouco, trazer um pouco de paz para quem somos, para equilibrarmos. E aí quando a gente está equilibrado com a gente mesmo, quando a gente está em paz com a gente mesmo, a gente consegue promover essa paz para os outros, no nosso externo, né? Então, ó, só pra gente finalizar, eu vou tocar um pouquinho aqui a tigela tibetana, que é o que promove o primeiro som primordial. O primeiro som primordial do universo, de acordo com o hinduísmo, foi o Om. Tá bom, mãe. Coisa que para nossa cultura aqui foi uma grande explosão, né? Foi um Big Bang. E para o hinduísmo foi um primeiro som primordial. Então vamos lá? Vou pedir para você sentar numa postura confortável, alinhar os teus pés com os teus joelhos alinhados com o teu quadril, alinha a tua coluna, senta alinhadinho. Se você encostar as costas, não encoste a cabeça, sustente a tua cabeça, aciona a musculatura do teu abdômen para te trazer noção de centramento, tá? Pode fechar os teus olhos, fica à vontade, inspira, expira. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om
Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam eternamente felizes. Namastê. A gente tem que promover a paz, né, cara? E essa paz começa na gente. Começando essa paz internamente, você consegue reverberar, assim como essa tigelinha tibetana reverbera o som, você consegue reverberar a sua paz por onde você caminhar, tá? Gente, satisfação estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha trazido um pouco mais de conhecimento, o conhecimento liberta. Talvez hoje você já vai se olhar de uma forma diferente, talvez hoje você já vai entender as pessoas à sua volta de uma forma diferente, e isso fica mais tangível para você trazer transformação para você, a hora que você se entende. Gente, gratidão.